Pode se assentar, queridos. Louvado seja Deus. Vamos agora nos alimentar da palavra de Deus, amém? Amém, queridos? Amém. Quantos estão preparados aqui? Digam glória a Deus. Estão preparados para a palavra? Esse é um momento importantíssimo, amém? Não se desprenda, não se distraia por nada. Eu quero que você fique com o espírito pronto para aprender. Nada vai ter valor aqui se você não aproveitar este momento. Este é o momento de você adquirir conhecimento a respeito do seu Deus, da forma com que Deus pensa, do plano de Deus para a sua vida, mas também é o momento de você se fortalecer espiritualmente. Eu gosto de frisar isso porque às vezes as pessoas imaginam que esse é o momento de se tornar intelectuais das coisas espirituais. Você pode também se tornar isso, mas esse momento mesmo, o principal objetivo dele é de você se fortalecer espiritualmente. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Você alimenta o seu corpo, e se você ficar sem se alimentar, sem fazer as refeições como deve ser feita, você provavelmente ficará doente, baixará a sua imunidade, você facilmente ficará doente, e você vai ter que arrumar a sua alimentação. É ou não é verdade? Nós alimentamos o nosso corpo, no mínimo, 3 vezes ao dia, no mínimo. Daí para mais, não é verdade? E se você ficar sem fazer as suas refeições periodicamente, você terá problemas. E nós cuidamos do nosso corpo nesse aspecto, mas às vezes deixamos o nosso espírito sedento, faminto. E esse é o momento de você alimentar-se espiritualmente, amém? Esse momento não é para mim aqui trazer um sermão, uma palavra só para ocupar o espaço, mas tudo que nós fazemos aqui existe um propósito. O início desse culto tem um propósito de preparar a terra, para que agora que a semente será jogada, plantada, a terra venha estar preparada para receber essa semente. Mas é preciso que você receba essa semente. Jesus ele contou uma parábola chamada a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e ele jogou a mesma semente em 4 tipos de solos diferentes. E a Bíblia diz que somente o solo fértil é que produziu. E aí Jesus diz: o solo fértil é aquele que ouve e recebe de bom grado a palavra. Então esse é o momento de você ouvir, entender, para que você tenha vida. O tema da nossa mensagem hoje é discernindo o corpo de Cristo. Nós vamos falar aqui sobre a ceia. Muitas pessoas participam da ceia sem entender a razão da ceia, ou quando pensam alguma coisa da razão de estarem participando da ceia, as pessoas logo pensam num ritual que é praticado pelas igrejas evangélicas. Eu quero aqui falar sobre a ceia, biblicamente falando, sem rituais. A ceia foi ensinada pelo apóstolo Paulo, e Paulo diz o seguinte: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quando Paulo fala sobre a ceia, ele não fala de algo que ele aprendeu com Pedro, que era um apóstolo de Jesus, que andou com Jesus. Paulo não ensina sobre a ceia que ele aprendeu com os outros 12 apóstolos. Ele diz: eu recebi do Senhor. Quem me ensinou foi o Senhor Jesus ressurreto. Jesus, neste momento, já havia morrido, realizada a obra da redenção, ressuscitado e subido ao céu. Estava à direita do Pai. Mas ele aparecia para Paulo e dizia para Paulo como deveria conduzir a igreja. E por que Jesus fazia isso? Porque Paulo não podia ser ensinado pelos outros apóstolos, porque os outros apóstolos viveram a lei, aquilo que Jesus ensinou aos judeus. Os outros apóstolos aprenderam o que Jesus ensinou para o povo judeu, e Paulo, ele não podia ensinar esse evangelho porque Jesus havia botado um ponto final nisso.
Jesus havia cumprido toda a lei, por isso toda a lei caiu, e agora havia necessidade de mostrar um novo tempo, que é o Evangelho da Graça, e Jesus aparecia para Paulo e disse assim: eu vos escolhi para anunciar a graça aos gentios, e o que você vai ensinar, você não vai aprender com nenhum dos outros apóstolos, porque eles ainda têm na cabeça deles a lei. Eles ainda vivem a prática que era ensinado para os judeus, eles ainda praticam obras da carne, ainda eles praticam jejuns para ter forças espirituais, ele ainda pratica aquilo que eu ensinei para os judeus. Paulo, você vai ensinar agora o Evangelho da Graça, aquilo que eu vou passar para você. E uma das coisas que Paulo ensina é a ceia. Mas muitas pessoas e muitas igrejas estão participando da ceia com a ótica dos judeus, daquilo que Jesus ensinou para os judeus. E aquilo que Jesus ensinou para os judeus, havia uma necessidade para aquele tempo, era preciso aquele tempo, e eu não vou falar sobre isso agora por falta de tempo. Amém, queridos? Mas eu convido você a aprender, a estar cada dia mais examinando os tempos, para você entender a era que vivemos e o que Jesus tem para a nossa era. Amém, queridos? O que Jesus tem para o nosso tempo. Nós estamos na 7ª dispensação, a dispensação da graça, e para esse momento nós temos que entender o que Jesus tem para nós, e muitos não discernem o corpo de Cristo. Nós fomos ensinados, eu por exemplo fui ensinado na antiga igreja que eu frequentei alguns anos, que a ceia é para um grupo seleto de pessoas batizadas nas águas, para um grupo seleto de pessoas que supostamente são dignos. E eu digo supostamente porque não existe ninguém digno na terra. Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Eu não sou digno pelas minhas obras, por mais boas que sejam. Isaías profetizou dizendo que as minhas melhores obras são consideradas por Deus trapo de imundícia. Vocês entendem sim ou não? Sim. Quem está aqui compreendendo e acompanhando, diga: eu estou. Não deixe a tua mente viajar para outros lados, fique enfocado, compreendendo aquilo que Deus vai falar com você. Amém? Então, as pessoas, elas praticam a ceia como algo a ser realizado para um grupo seleto de pessoas, e ainda pega alguns trechos da ceia e diz: ei, aquele que participa indignamente, participa para a própria condenação. Aí vem logo a pergunta: você é batizado? E quem diz que uma pessoa batizada é digna? Então quer dizer que o ato do batismo, um ato meu, uma obra minha me torna digno. A obra que Cristo fez, para que serviu? A cruz de Jesus serviu para quê? O que é que Jesus realizou na cruz, derramando o seu sangue, a sua vida, pagando um alto preço, pegando sobre si o meu pecado, o nosso pecado, tirando o pecado do mundo, colocando sobre ele, morrendo-se espiritualmente. Repita comigo essa palavra: morrendo espiritualmente. A maioria das igrejas só fala da morte física de Jesus. Isso é insignificante. Se você olha para a morte física de Jesus e não entende a morte espiritual de Jesus, isso é insignificante. Você precisa entender a morte espiritual de Jesus. Ela é a razão da minha salvação. A morte espiritual de Jesus é a razão de eu ter certeza que o céu foi feito para mim, para você. Amém? Amém? O nosso Deus é um Deus bom. Ele tem boas coisas para você. Eu acho que você não entendeu. Eu vou repetir de novo. O nosso Deus é um Deus bom. Ele tem boas coisas para você. Eu sei que de repente você está pensando: mas e os momentos de lutas? Quem disse que os momentos de luta não são coisas boas? Ela nos tira da zona de conforto. Quem disse que os momentos, às vezes, de dor e de tristeza não são bons? Não são bons se eu ficar lá na dor e na tristeza. Mas se eu aprender que esse momento, existe alguma coisa ali que vai cooperar para o meu bem, eu vou dizer: Deus é bom em todo tempo. Amém. Diga comigo: Deus é bom em todo tempo. Diga bem forte: Deus é bom em todo tempo. Amém, queridos? Deus tem o melhor para você, acredite nisso. Diga aí para o seu vizinho, diga: Deus tem o melhor para você, meu irmão. Entenda.
Quando eu entendo, voltando aqui à morte espiritual de Jesus, sabe o que acontece, querido? Eu me encho de autoridade espiritual, eu me coloco no reino espiritual como Deus quer que eu me coloque, como um filho dele. Eu não fico fazendo das tripas o coração para receber uma bênção, eu não fico pagando penitência, eu não preciso mais de obras minhas para me tornar digno de alguma coisa, porque por mais que eu faça alguma coisa, eu só sou digno porque Jesus morreu por mim. E a palavra de Deus diz que as boas obras é algo natural de alguém que nasceu de novo. Eu fui chamado para andar em boas obras, você foi chamado para andar em boas obras, você nasceu de Deus para boas obras. Eu vou repetir, é diferente da religião. A religião diz assim: as boas obras te tornará alguém merecedor das bênçãos de Deus. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que porque eu sou salvo, uma vez salvo significa que eu sou merecedor das bênçãos de Jesus, não por meus atos, mas porque Ele me salvou. Amém? Ele me tornou filho de Deus. Como filho eu sou herdeiro de Deus. O que eu herdo de Deus? Maldição? Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Alguém pode dar glória a Deus? Bom, diante disso, quando eu entendo isso, eu só vivo adorando a Deus. E por mais que a tristeza venha tentar me dominar, por mais que eu passe por momentos de angústia, eu entendo o que Paulo diz, algumas vezes abatido, mas jamais derrotado. Amém. Diga assim: eu posso por algum momento estar até abatido, mas jamais derrotado. Você entende? Quando eu entendo a morte espiritual de Jesus, meu irmão, meu coração enche de fé. E aí eu olho para qualquer problema, para o câncer, eu digo: o que é o câncer diante da morte espiritual de Jesus? Nada. Amém. Amém. O que é essa vida diante da morte espiritual de Jesus? Eu sei que talvez você que ainda não aprendeu sobre a morte espiritual de Jesus deve estar muito, como eu quero aprender sobre isso, querido. Eu gostaria de falar sobre isso hoje também, mas não dá. Mas eu digo para você, vai lá no meu Facebook e olha lá todas as mensagens, tem mensagem gravada, cultos gravados, provavelmente Deus vai te dirigir ali, você vai achar uma que eu falo sobre a morte espiritual de Jesus, e você vai ver como que é maravilhoso você compreender isso. Isso não é uma visão que Deus deu somente a mim, não, é algo que está na Bíblia, sempre esteve. A única coisa que eu fiz foi botar uma lupa, ampliar, para que você enxergue o que está ali. Eu não inventei nada disso. Amém, querido? Talvez o máximo que eu fiz foi, como eu sempre gosto de dizer, namorar com Jesus, e Ele me mostra: olha, você passa muito tempo namorando comigo, eu preciso declarar algumas coisas para você. E Ele começa a declarar algumas coisas na palavra dEle. É o máximo que eu posso dizer para você. E se você passar algum tempo namorando com Jesus, você entende isso, namorar, você entende isso, ficar junto, juntinho, passar tempo, sem pressa. Ele também vai te mostrar muitas coisas. Amém? E sabe o que é o melhor? Sem contaminação. Que é tão nojento a religião. Eu vejo as pessoas perdendo bênção, vivendo uma vida tão miserável, porque estão na fé, dizem que servem a Jesus, mas os seus pensamentos são religiosos. Os seus pensamentos são tão nojentos, e ela não se dá conta disso. Mas eu digo uma coisa para você: se você tiver um coração sincero, o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Amém? Amém? Amém. Eu quero falar hoje sobre discernir o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11. Eu vou aguardar vocês encontrarem. 1 Coríntios capítulo 11. Fique esperando receber a revelação do Senhor na sua vida.
Amém? Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Sabe o que é mais gostoso? Que é a ceia no final. E quando você for participar, você vai participar cheio de fé, cheio de entendimento, de convicção para participar da ceia. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: por causa disto... versículo 29, eu li o 30. Diz assim: pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Diga comigo, mas por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Percebe o que Paulo está dizendo? Paulo, ele diz que ele recebeu do Senhor isso. Se você for lá no versículo 23, Paulo diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo recebeu isso do próprio Jesus, Jesus ressurreto. Jesus apareceu para Paulo e disse assim: Paulo, eu vou te ensinar o que você tem que ensinar para a igreja. Amém? Pedro não sabia disso, os outros discípulos não sabiam disso, e eu não estou colocando e desvalorizando os outros discípulos. O que eu estou querendo dizer para você é que os 12 discípulos, aqueles que andaram com Jesus, tinham uma missão específica que era para eles. Essa missão passou a ser para Paulo, porque Paulo é aquele que dá início a uma nova era, que é a era em que vivemos. Amém, pessoal? Que é o tempo em que vivemos. Alguém pode dar glória a Deus? E aí Jesus aparece para Paulo e diz assim: Paulo, eu vou te ensinar algo. E aí você ensina a igreja. E Paulo diz aqui: pois o que come, bebe indignamente. A primeira coisa que a gente aprende nas igrejas é o seguinte: ei, se você não for batizado, você não é digno. Quantos já ouviram isso? Você não pode participar porque você não é batizado. E aí isso é claro que é apenas uma razão do porquê não pode ser batizado. Que não pode tomar ceia. Mas existem muitas outras razões colocadas pelas igrejas. Você não pode participar da ceia porque você não é da nossa igreja. Você não pode participar da ceia porque... E começam por quê? Resumindo, porque você não é digno. Mas olhem, interpretem o texto. Paulo não disse que não é as pessoas que são dignas. Paulo diz que as pessoas, elas participam de maneiras indignas. De maneira indigna. Maneira é ato e não pessoa. Amém, pessoal? Paulo não está dizendo: ei, vocês são indignos. Paulo está dizendo: a maneira com que vocês participam é indigna. Vocês precisam entender isso. Paulo está dizendo: vocês não são indignos, mas a maneira pela qual vocês estão participando é maneira indigna. Alô? Sabe por que Paulo não diria que as pessoas eram indignas? Porque todos são indignos. Paulo não poderia dizer: ei, vocês não podem porque vocês são indignos, e esses podem porque são dignos. Paulo estaria fazendo o quê? Divisão. Paulo estaria colocando pessoas superiores aos demais. Isso não existe. Todos nós estamos na mesma categoria. A palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Alô? Concorda comigo que Paulo não poderia estar contrariando os ensinamentos de Jesus Cristo? Sim. Paulo trouxe um novo tempo, mas não uma contradição de ensinamento. Amém, queridos? Amém. Paulo não poderia dizer: ei, há entre nós alguns que comem e bebem indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo não estava dizendo que havia pessoas dignas e pessoas indignas, como faz as igrejas. Como fazem as religiões: ei, você pode porque você é batizado. Você é batizado nas águas? Sou. Então, batizado nas águas não importa como está o coração, ele é batizado nas águas. Percebe que o quesito para participar daquilo que é algo santo para Deus é apenas um ato humano. É apenas uma obra humana. Deus não pode ser tão louco desse jeito. Eu preciso conter meus ânimos, porque quando eu começo a falar de religião, eu fico um pouco indignado. Deus não pode ser assim. Alô? Deus não pode, e eu não consigo entender que um ato meu consegue validar para que eu faça algo. Sabe por quê?
Porque o próprio Deus disse, vocês não podem se salvar, isso não vem de vós, para que ninguém vos exalte, isso vem de mim. Como que alguém pode ensinar o contrário disso? Mas sabe qual é o problema? Pregar um evangelho baseado na lei parece santo. As pessoas conseguem ver santidade na lei, mas não conseguem ver santidade na graça. Isso porque não entende graça, e não podem entender, porque as coisas espirituais se discernem só quem é espiritual. Cada um gera segundo a sua espécie. A árvore boa gera fruto bom, a árvore má gera fruto mau. Pessoas que não são de Deus não conseguem compreender as coisas de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus buscam as coisas de Deus, buscam as coisas do alto. É natural. Se eu nasci de Deus, a minha natureza foi mudada, e eu não vou conseguir mais, por mais que eu tente viver uma vida como eu vivia no passado, eu não vou conseguir. E eu sei que talvez você vai falar, mas eu peco. Graças a Deus que você peca, isso é sinal que você precisa de um Salvador. Oi, graças a Deus que você peca foi muito forte, né, irmão? Mas você entendeu, né? Não é graças a Ele, é sentido figurado. Amém, queridos? Amém. Que bom que você peca, porque aí você reconhece que você não se salva, porque aí você reconhece que você não é merecedor de nada, que aí você reconhece que você só tem direito a alguma coisa porque Cristo te amou e te tornou merecedor, porque Cristo olhou para você e diz, eu te amo e te torno digno, porque eu paguei o preço por você. Sabe, a palavra de Deus diz que Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo, se não for me engano, 17, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, se referindo a Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, isso não tem nada maravilhoso, mais maravilhoso do que entender o que somos em Cristo Jesus. Eu vou repetir, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Você entende? Sabe o que Deus fez? Eu vou dizer para você, Deus pegou o pecado do mundo, o meu pecado, o seu pecado, e colocou em Jesus. Eu vou repetir que eu acho que ninguém entendeu. Deus pegou o meu pecado, o seu pecado, reuniu todos os pecados e colocou em Jesus. Portanto, Deus, quando olhou para Jesus na cruz, viu o quê? Jesus com o meu pecado. Ei, Deus não vê o pecado em dois lugares. Se Deus viu o pecado em Jesus, Ele não viu o pecado mais em mim. Eu vou repetir, se Deus vê o meu pecado em Jesus, Ele não vê mais o meu pecado em mim. Você pode aplaudir Jesus agora? E aí eu sei, para os mais ateus, não sei se tem mais ou menos, mas sempre tem um pouco de gente, algumas pessoas que é um pouquinho ateu, né? Os mais. Você pode estar pensando, mas como que ele pegou meu pecado se eu não havia nem nascido? Simples assim, deixa eu te falar. Todos que nasceram de Adão até aqui, nasceram recebendo no seu DNA o que estava em Adão, a natureza corrompida do pecado. Todos que nasceram, que descendem de Adão, estão separados de Deus. Amém? Amém? Mas a Bíblia diz que existe dois Adão. Diga comigo, existe dois Adão. O primeiro Adão, todos nós sabemos, ele pecou. O segundo Adão foi Jesus, é Jesus. Amém? Então, há duas descendências, a descendência daqueles que é do primeiro Adão caídos em pecado, e a descendência do segundo Adão, Jesus, aqueles que não estão caídos, aqueles que não estão prostrados, mas aqueles que vivem para a glória de Deus. Se alguém Cristo, nova criatura é, você não descende mais do primeiro Adão, você é descendente do segundo Adão, portanto você está livre de toda maldição. Amém? Sabe de uma coisa? Mateus, Marcos, Lucas e João
fala sobre os milagres de Jesus. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, estão registrados 33 tipos de milagres. Mas João disse: se todos os milagres de Jesus fossem escritos, o mundo todo não caberia todos os livros para registrá-lo. Deus achou por bem registrar só 33 tipos de milagre de Jesus. E eu não sei porquê, se isso tem alguma coisa a ver com os 33 anos de Jesus, mas aí a gente vai virar um numerólogo. Não é essa a minha função aqui, descobrir se existe alguma coisa aí. Amém, pessoal? Desses 33 tipos de milagre, 28 milagres. Escute, não dorme não se desconcentre, porque senão você perdeu o seu tempo. Amém, pessoal? Amém. Isso aqui não é uma gruta milagrosa que você entra e sai do outro lado transformado. Isso aqui é a casa de Deus, onde Deus está operando, mas Deus trabalha com informação, te dando revelação, entendimento, porque Ele colocou mente em você, sabedoria, conhecimento, e Ele sabe que quando você recebe a informação de que é Ele, você age à altura do que Ele ensinou e a tua vida é transformada. Amém. Ação que gera reação, que traz resultado, simples assim. Amém? Amém. Dos 33 milagres, 28 era referente ao corpo. 28 milagres era referente ao corpo do homem. Jesus se importa com o teu corpo? Mais uma vez, a religião é contrária a Jesus, porque a religião não quer que você cuide do seu corpo. Não é verdade? É ou não? Chamam isso do quê? Vaidade. É ou não é verdade? Isso é vaidade, irmão. A oração pode ser vaidade. Se eu oro para demonstrar ser mais espiritual do que alguém. A minha vida de conhecimento da palavra pode ser uma vaidade. Se eu uso o conhecimento que eu tenho para humilhar aqueles que não têm. Ou fazer diferenciação de valores entre aquele que tem e aquele que não tem. Isso se torna uma vaidade. Não é verdade? 28 milagres se referiam ao corpo, dentre eles está a multiplicação do pão, porque prosperidade é referente ao nosso corpo também. Amém? Amém. Desses 28, 24 era sobre cura. Por que Jesus se preocupava tanto em curar as pessoas? Porque doença é consequência do pecado, é o salário do pecado que passou a existir na vida de todos que descende do primeiro Adão. Amém? Amém. Por isso Jesus, ele se importava tanto em curar o homem. Por quê? Porque ele queria devolver ao homem o estado original. Deus te criou para ter saúde. Olha para o teu vizinho e diga assim: Deus te criou para ter saúde. Eu sei, a gente está envelhecendo. Os cabelos estão ficando brancos, o rosto está caindo. Não é verdade? O cabelo está envelhecendo, ficando branco, o rosto está caindo, a mente está fugindo, enfraquecendo, as forças estão diminuindo. Mas Deus te criou para ter saúde e vigor. Deus não quer que você sofra a consequência daqueles que descendem do primeiro Adão. Deus não quer que você viva cansado. Deus quer que você tenha vigor. O que Deus falou para mim agora à noite é: fale para eles que eles precisam discernir o corpo. Percebe que não é discernir o sangue, mas discernir o corpo. Por quê? Porque é muito fácil. O crente sabe o que significa o sangue, mas pouco sabe o que significa o corpo. Olha o que Jesus diz, olha o que Paulo diz aqui, de novo, versículo 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Muitos participam da ceia de forma indigna, comem do pão de forma indigna. E sabe o que é indigno?
alguém que não discerne, alguém que não sabe, alguém que não entende o porquê do corpo, alguém que não sabe por que está comendo daquele pão que representa o corpo de Jesus. Por quê, querido? Porque ele não tem discernimento. Não tem discernimento. E aí o que diz mais o versículo 30? Por causa disto. Existe uma razão. Disto é singular. Existe uma razão que faz com que as pessoas se tornem o que Paulo está dizendo aqui, indigna. Existe uma razão. Diferente que prega as igrejas, você é indigno porque você não é batizado, você é indigno porque você não é casado no cartório, você é indigno porque o seu nome está no SPC, você é indigno porque você não faz parte do hall de membro da nossa igreja, você é indigno porque você não tem uma carteirinha como membro dessa igreja. Alô? A palavra discernir no grego é diakrimon, que significa fazer a diferença. Sabe o que é a diferença. Muitos participam da ceia e não sabem a diferença entre o corpo e o sangue de Jesus. Acham que é a mesma coisa. Paulo está dizendo, é por causa disto, porque vocês não sabem a diferença, vocês não discernem o corpo de Cristo. Paulo não diz, vocês não discernem o corpo e o sangue. Paulo diz, vocês não discernem o corpo, não sabem o que significa o corpo. E eu vou dizer para você, quando você come do pão, você está comendo saúde divina. Você está, ou pode, receber saúde no seu corpo. O corpo de Jesus veio para carregar todas as minhas maldições, toda a minha doença. Quando o corpo de Jesus enfermou, o corpo dele, aquele corpo santo, saudável, se tornou o meu corpo. Ele fez a obra da substituição. Digam glória a Deus. Jesus quer que você tenha saúde. Diga isso para o seu vizinho, diga, Jesus quer que você tenha saúde. Por quê, querido? Porque doença, ela é consequência daqueles que vivem na linhagem ou como descendentes do primeiro Adão. Eu não descendo do primeiro Adão, você não é descendente do primeiro Adão, você é descendente do Adão que venceu. Sabe de uma coisa? O primeiro Adão tinha tudo favorável. Ele estava no jardim, o segundo Adão estava no deserto. O primeiro Adão, ele era senhor da terra. O segundo Adão, o senhor da terra era o diabo. O segundo Adão, de quem eu descendo, estava em condição desfavorável, mas venceu. Eu sou descendente de um vencedor. O sangue que corre na minha veia é o sangue de um vencedor. Você entendeu, sim ou não? Sabe de uma coisa? E quando eu tomar da ceia agora, quando eu for tomar do sangue, eu estarei fazendo, espiritualmente falando, uma transfusão de sangue. Nas minhas veias corre o sangue de Deus. Nas suas veias corre o sangue de Deus. Isso é pela fé. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Mas vamos continuar. Ainda no versículo 30, por causa disso, está no singular. Existe uma única razão: não saber a diferença do corpo e do sangue. Então Paulo diz que não é pessoas indignas, mas são maneiras indignas que participam. Ficou claro isso para você? Percebe como as igrejas atrapalham o trabalhar de Deus? Quando querem viver a graça, cumprindo-se a lei, não se mistura, é água e óleo, não tem como. Liberte-se da lei, tire esse pensamento da lei da sua cabeça.
Você que já passou por esses lugares que ensina a lei, que querem praticar a lei na graça, você provavelmente fica por um tempo na graça e por um tempo volta para a lei, porque na tua mente foi formada que só existe santidade com a rígida operação da lei. Isso não é santidade, isso é imposição. Santidade é a graça que me deixa livre. Todas as coisas me são lícitas, nem tudo me convém. Eu tenho controle sobre todas as coisas. Isso é santidade. Isto é santidade. Imposição, me trancar numa jaula, não me deixar pecar, não me deixar ter ação de pecado. Isso não é santidade, isso é imposição, isso é opressão que não me dá liberdade para fazer. Paulo, ele fala sobre santidade, mas ele diz: todas as coisas me são lícitas, eu posso tudo, ninguém me proíbe a nada, mas nem tudo me convém, porque em mim há uma natureza, e essa natureza é a natureza de Deus. É bem verdade que por alguns momentos você vai ver que Paulo pecou, tanto é que ele diz: quando eu quero fazer o bem e o mal eu já pratiquei. Mas isso não quer dizer que Paulo era um pecador. Isso quer dizer que Paulo era um filho de Deus como eu e você, sujeito a falhas. Entende a diferença, sim ou não? Quando Deus olha para você, Ele vê o seu pecado em Jesus. Eu vou repetir de novo. Quando Deus olha para você, Ele vê o seu pecado em Jesus. Diante disso eu sou o quê? Justo de Deus. Diante disso eu posso o quê? Orar, porque a oração de um justo é poderosa. Eu sou justo, você é justo, você pode orar, Deus vai ouvir a sua oração, porque a sua oração é poderosa, porque Jesus te tornou justo. Digam glória a Deus, digam amém, queridos. Por causa disto, por não discernir o corpo do Senhor, há entre vós, diga comigo, fracos e doentes, e muitos que dormem. Paulo olhou para a igreja e falou: alguma coisa está errada aqui. Vocês estão doentes, vocês estão fracos, vivem cansados, não têm vigor, vocês não têm ânimo, e vocês estão morrendo. Na igreja existem pessoas morrendo prematuramente. Tem coisa errada aqui. Paulo está dizendo: isso não pode acontecer na igreja do Senhor. A igreja do Senhor não pode ser uma igreja doente, não pode ser uma igreja fraca, não pode morrer gente prematuro. Sabe por quê? Porque Jesus morreu para te dar saúde. Jesus morreu para que você tenha força, vigor. Jesus morreu por isso. Amém? Vamos lá para o versículo 23. Eu quero lhe mostrar algo interessante aqui. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele... Existe uma coisa interessante aqui: Jesus não explica a respeito do corpo, só explica a respeito do sangue. Ele não fala nada do corpo, Ele não traz aqui o sangue o corpo é para isso, mas Ele dá uma revelação sobre o sangue. Ele diz: ei, o sangue é o sangue da nova aliança. O sangue é o que te salva, o sangue é que te torna nova criatura. Mas Ele não fala nada do corpo. Por que Ele não falou nada? Ele não trouxe nenhuma revelação a respeito do corpo. Ele não diz: olha, o corpo é para isso. Ele disse: o sangue é para isso. O corpo Ele não falou nada. E por que Ele não falou nada? E quando eu olho para isso, falo: Senhor, não seria mais fácil eu ter colocado aqui: o corpo é para que a tua igreja tenha saúde? E aí sabe o que Deus vai falar? Deus vai falar assim: não seria mais fácil, porque eu quero dar cura, eu quero dar saúde para quem tem fome, para quem está faminto em me conhecer.
E quem está faminto em me conhecer vai mergulhar na palavra, vai estudar a palavra e vai ver que o meu corpo é saúde, que quando eu peguei a doença eu dei saúde para vocês. Entende, querido? Precisamos discernir o corpo de Cristo. Existem muitas pessoas fracas, doentes, pessoas desanimadas, cansadas, morrendo prematuramente, porque não discernem o corpo do Senhor. Não tem fome deste pão. Não estão na igreja comendo. Não busca a comida. Ah, mas eu sou evangélico. E daí? Ah, mas eu não peco, eu não falo mal de ninguém. Puxa, que moral boa. Mas só tem moral, espiritualidade não é moralidade, são duas coisas distintas. Você pode ser totalmente moral e sem nenhuma espiritualidade. Muitos estão olhando para um ato de moralidade e traduzindo isso por santidade, porque a igreja fez isso. As igrejas evangélicas no Brasil, não sei no mundo, mas no Brasil fez isso. Converteram santidade em moralidade, e uma coisa não tem nada a ver com outra. Alô? Se você analisa, se você tem a moralidade ou a ética como sinônimo de santidade, você provavelmente ainda não conhece o que é salvação. Você conhece o que as igrejas do Brasil ensinam sobre salvação, mas salvação da Bíblia você ainda talvez não teve tempo para ler, porque o dia que você se dedicar a ler o que é salvação e santidade na ótica de Deus, você vai ver que não combina com o que as igrejas ensinam. E aí talvez você está dizendo, apóstolo, só nós que somos certos. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu posso dizer uma coisa para você. Nós gastamos tempo em examinar as Escrituras. Você não vai ver aqui repetência, ouve e repete, vai repetindo, repetindo, repetindo. Não me importa, eu quero saber o que Deus tem para mim. Entendeu? Porque se eu for repetir o que está dizendo, o modismo provavelmente eu vou deixar você do jeito que você chega aqui, com a mesma mente, porque aqui no mínimo todos nós um dia fomos católicos, ou espírita, não é verdade? Deixa eu fazer aqui, quem era católico aqui? Quem era espírita? Só dois. Está precisando ganhar uns macumbeiros aqui, hein? Tem alguém aqui que era budista? Só nós dois, né, irmão? Não, nunca fui budista, não, irmão. Fui messiânico, que é a mesma coisa, quase a mesma coisa. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque todos nós viemos com essa cabeça. Amém? Todos nós viemos com essa cabeça. E é muito mais fácil deixar você com a cabeça que você veio e só mudar você de lugar. Você antigamente frequentava um lugar, agora você frequenta outro, mas a tua cabeça é a mesma, não dá trabalho. E se não dá trabalho, não dá conversão. Entende? Dedique-se ao entendimento da palavra de Deus. Se você não vem à igreja, se você não come do pão, e é por isso que Jesus disse, o pão vivo que desceu do céu, aquele que tem fome, sede, vem a mim. Muitas pessoas não têm isso na sua vida, porque não acham que a igreja é desnecessária, e afinal, falo até assim, não, a igreja somos nós. Eu não vou nem rir disso, porque a burrice é mais inteligente do que esse pensamento. Não, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Templo é uma coisa, igreja é outra. Não é verdade? Precisamos ler, pelo menos.
E só para provar isso para você, o próprio Paulo que ensina a graça, ele diz aqui no versículo 22, olha para o versículo 22. Não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos nisso? Nisso não vos louvo. Paulo diz, vocês querem envergonhar a igreja de Deus? Paulo estava na igreja. Mas os inteligentes de hoje dizem que não precisa de igreja. Não é verdade? Os sabidãos, eu sou igreja. Querido, é por causa disso que há entre nós muito fracos, desanimados, vivem cansados, sem vigor. Você que vive cansado, sem vigor, não é por causa dos problemas da sua vida, não. Isso significa vida espiritual morta ou à beira da morte. Ah, mas eu não peco. Volto a falar. Você talvez continua sendo uma pessoa que tem uma moral exemplar. Ninguém tem nada que falar de você, mas mesmo assim, você pode estar morto espiritualmente. Eu quero terminar com o que Jesus disse a um jovem que chegou até ele e perguntou: Senhor, o que eu preciso para me salvar? Jesus disse: guarde os mandamentos. O que ele respondeu? Isto eu faço desde criança. Jesus disse: mas tem uma coisa que eu vou te dizer, por amor a você. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que aquele jovem fez? Virou as costas e foi embora. A moral dele, ele não matava, ele não roubava, que ele guardava toda a lei, não é verdade? Ele não adulterava, ele não saía com a mulher de ninguém, ele não vivia uma vida de fornicação, não ficava namorando, indo para a cama com todo mundo. Entende? Ele tinha uma moral exemplar. Mesmo assim, Jesus disse: mas você não está salvo ainda. Não confunda moralidade com espiritualidade, são duas coisas que não tem nada a ver. Um espiritual tem uma vida moral exemplar, mas só vida moral, confiando só nas suas obras, você vai se perder. Entende? Discirna o corpo do Senhor Jesus. Aqui Jesus não revela, porque Ele quer que você gaste tempo buscando o alimento, que você tenha fome, que você venha à igreja, que você sente na mesa, espiritualmente falando, que você coma. Amém? Eu vou parar por aqui. Outro dia eu ensino para quem ainda não sabe. Criança pode tomar ceia? Quem é da nossa igreja já sabe. Mas dizer sim ou não é superficial. Sim, não. O que a Bíblia diz? Outro dia eu ensino sobre isso. Faria parte da mensagem de hoje, mas Deus mandou parar aqui, que já é o suficiente para vocês. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Se coloque em pé em nome de Jesus. Quero cantar uma canção com vocês, Deus de detalhes. Revela o nosso Deus, que cuida de cada detalhe. Amém? Feche os teus olhos. Feche os seus olhos.
Pode se assentar, queridos. Louvado seja Deus.
Eles estão descobrindo aqui, irmão, que a gente lê o que está lá. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos nos preparar para participar da ceia agora. Vocês já estão com a consciência e o entendimento do que a palavra de Deus diz. Gostaria de só fazer uma oração com vocês. Feche os olhos agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Deus, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, te rendendo graça, ó Deus, pelo entendimento e a revelação que recebemos, ó Deus, nessa noite. Firmados, ó Deus, nessa visão, nesse entendimento, nós iremos neste momento, Senhor, participar do corpo e do sangue do Senhor com a consciência da nossa salvação, da cura, da saúde e do vigor. Por isso, Pai, nós te rendemos graças agora em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, os obreiros vão ministrar a ceia, passando por vocês. Você espere os demais, fique sentado mesmo. No final eu peço para todos ficarem de pé, em nome de Jesus. Take
Vocês receberam 2 copos. Debaixo está o pão. Pegue o pão neste momento nas suas mãos, com a consciência, fazendo de maneira digna, discernindo o corpo de Jesus. Se alguém aqui está fraco, doente, se alguém foi diagnosticado com uma doença incurável, saiba que Jesus foi o teu substituto. Ele carregou toda a sua maldição. Discernindo o corpo de Cristo, levante o pão ao céu. Feche os teus olhos. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Oh Senhor, eu te rendo graças por esse momento. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, transforme esses pães no corpo de Jesus. A palavra de Deus não disse que o pão representa, mas disse que é o corpo. E agora, pela fé, assim será, em nome de Jesus. Podem todos comer apenas o pão. Levante o cálice ao céu. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Ó Deus, eu peço agora, coloque uma gota do sangue de Cristo em cada cálice. Que essa pessoa neste momento, ao participar, venha participar do sangue da nova aliança, da redenção. Consagro agora, Pai, em nome de Jesus, este cálice no sangue de Jesus. Podem todos participar. Os obreiros irão recolher, e nesses instantes finais você vai louvar a Jesus. Você vai dizer a Ele o quanto você é grato. Você vai agradecer a Ele, vai dizer: Pai, obrigado. Obrigado pela saúde, obrigado pela força restaurada. Ah, Deus, agora eu entendo que o corpo de Jesus é para me trazer saúde plena, é para renovar as minhas forças. Orianda lá vai tirianda lá vai cola vai tiri canta lá balas. Orianda lá vai tirianda lá bala vai cola vai tiri canta lá vai tirianda lá bala vai tirianda lá balas. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela minha salvação. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Cristo foi ao Calvário por mim. Orianda lá vai tirianda lá vai canta lá vai tirianda lá balas. Adore Ele, querido. Agradeça a Ele. Mais um mês você está diante de Deus. Mais um mês Ele te sustentou. Mais um mês Ele te segurou. Pode ter certeza. Oh, você é mais do que vencedor. Oriana, Batiriana. Salvador.
peço uma bênção toda especial, Senhor, para todos os pais que aqui estão e para aqueles que não puderam estar aqui hoje, Pai. E aqueles, meu Deus, que almejam ser pai e não têm conseguido, que o Senhor os abençoe, que a tua bênção se manifeste na vida de todos, em nome de Jesus. Continue orando. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Sim, meu Pai, que a tua glória, que o teu poder, que a tua unção, Senhor, venha acompanhar essa pessoa, que essa pessoa venha ter uma semana poderosa, uma semana de bênção. Levante as suas mãos, querido, levante as suas mãos, igreja. Você terá uma semana de provisão em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Está decretado a tua vitória pela fé. E todo aquele que crê, digam amém, digam glória a Deus, aplaudam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Que noite poderosa, não é verdade? Não tenha dúvida que você está saindo daqui hoje com a bênção dos céus. Você crê nisso? Dá um abraço nessa pessoa que está ao teu lado, amém? Você está indo para a sua casa abençoado. Lá na saída, o nosso apóstolo vai estar lá. Aproveita e dá um abraço nele também. Deseja a ele feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.